pessoal! Vamos fazer mais um desenho com a gente hoje? O que nós vamos desenhar hoje? A gente vai desenhar uma coroa. Uma coroa emoji. Vamos lá? Vamos. Preparado? Sim. O que a gente precisa para desenhar? A gente precisa de uma folha e... Cadê minha canetinha? Canetinha na mão! Vamos começar então fazendo a parte de baixo da coroa. A gente vai fazer duas linhas compridas que vão de um lado até o outro da folha, um pouquinho curvas. Eu vou girar um pouquinho só a minha folha, que eu acho um pouquinho mais fácil fazer com a folha um pouquinho virada. Vai parecer quase um sorriso, tá vendo? De um lado para o outro da folha. E depois embaixo, seguindo mais ou menos o mesmo trajeto, a gente vai fazer uma do mesmo tamanho. Ótimo. Agora, para juntar as duas, pode arredondar um pouquinho a ponta. Então, essa é a parte de baixo da coroa. Agora, a gente vai fazer o seguinte, em cada pontinha dela aqui, a gente vai fazer uma curvinha bem pequenininha para cima. Bem pequenininha. Ótimo, do outro lado também. Então, a coroa, ela tem bastante simetria. O que a gente vai fazer de um lado, a gente vai fazer do outro parecido. Então, quando a gente for fazendo de um lado, a gente já faz do outro, que eu acho que fica mais fácil. Então, em volta, do lado desse tracinho para cima e curvo que a gente fez, a gente vai fazer um formato oval. De um tamanho médio. Isso, ótimo. Perfeito. Do outro lado, a mesma coisa. Um formato oval, mais ou menos do mesmo tamanho. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um traço para cima, aqui encostando no nosso formato oval, só que ele é um pouquinho curvo, ó. Só um pouquinho para cima. Não, desculpa, só um pouquinho curvo, ele para cima. Ótimo. E do outro lado, mesma coisa. Então, mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui, a gente faz um outro tracinho para cima, um pouquinho curvo. Agora, nessa ponta, a gente vai fazer um outro formato oval, só que a gente não junta eles. A gente só faz como se fosse um bem redondo de ponta cabeça. Muito bem. Do outro lado, a mesma coisa. Um formato oval, mas sem juntar. Ótimo. Agora, pra gente juntar, fazer essa parte da frente, a gente vai fazer um truque. A gente vai mais ou menos no centro e mais ou menos nessa altura que a gente fez, e a gente vai fazer quase um formato redondo, mas ele também não junta todo. Então, também vai parecer um U de ponta cabeça, mas um pouco mais gordinho, um pouco mais redondinho. Perfeito. Agora, a gente vai juntar essa pontinha com essa, com uma linha curva que vai fazer um formato de uma letra U bem comprido, ó. Vai descer. Até encontrar com a pontinha desse quase redondo que a gente fez aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Ótimo! Agora a parte de trás vai ser mais ou menos esse formato aqui, só que a gente não tá vendo ele inteiro. Então, outra dica, a gente vai fazer duas imagens assim, quase redondinho, igual a gente fez aqui, só que ele é um pouquinho menor e um pouquinho mais pra cima. De um lado e do outro, a mesma coisa. Um pouquinho mais pra cima e pro lado, sem fechar ele tudo. Ótimo! Agora, a gente vai fazer um parecido com esse U que a gente fez aqui, só que ele vai ficar um pouco mais... a gente não vai ver ele inteiro, porque uma parte desse U estaria saindo aqui de trás, a gente não vai ver ele todo. Então, a gente só vai começar daqui e vai subir. Então, é como se a gente estivesse vendo só uma parte do U. Ótimo, encosta ali na bolinha, muito bem. E aqui, só uma
curvinha para baixo e para direita até encontrar aqui, porque essa parte aqui do U tá passando aqui atrás. Então, quando a gente for fazer aqui, é como se aqui tivesse um U que a gente não vê, e aí aqui a gente vai subir igual, parecido com uma curvinha que a gente fez deste lado, só que agora na direita. Ótimo, e aqui é a mesma coisa que esse, ó. Faz uma curva, só que a gente não vê ele inteiro. Muito bem, agora estão faltando umas pedras preciosas aqui no... A gente vai fazer bem aqui no centro dele, um pouco embaixo, uma forma redonda. Cristal valioso. Uma esmeralda. E aqui, duas bolinhas, uma de um lado. Se você quiser fazer um pouquinho oval ou um pouquinho virada para o lado, não fazer tão retinha, porque é como se ela tivesse de lado. Um pouquinho de lado, não muito. Ótimo. E do outro lado a mesma coisa. Muito bem, terminamos de desenhar a nossa coroa. Mas ela tá branca e preta. Então falta uma coisa, né? Pra gente deixar essa coroa mais brilhante, mais valiosa. O que a gente vai fazer? Colorir. Vamos lá? Vamos. 1, 2, 3 e... Prontinho, acabamos a nossa coroa. Agora sim, ela ficou bem brilhante. A gente coloriu com canetinha e depois com lápis de cor branco a gente fez um contorno nas partes que estão na frente para parecer que tá brilhando, para fazer um reflexo. E aqui também, onde a gente fez nas pedras preciosas, brilhantes. Como esta. Sua pesa. Meu primeiro pedido é que vocês se divirtam e praticam muito, porque quanto mais pratica, melhor fica. O seu desejo é uma ordem, Sua Alteza. Até a próxima. Tchau! Pratiquem muito.